número 2 e versículo 47. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo 47, a última parte desse versículo. A última parte do versículo 47. Enquanto os irmãos procuram, no final temos alguns avisos para dar para os irmãos. Vamos orar também por um irmão que vamos estar separando auxiliar nessa noite da obra do Senhor. Vamos estar entregando certificado para os irmãos que se batizaram. Então nessa noite tem muito ainda para nós realizar, mas a prioridade aqui é a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Quantos encontraram, irmão? Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 47, digam: eu estou indo para o céu. Eu estou indo para o céu. Se alguém não encontrou, diga: eu também estou indo para o céu. Tem um que não encontrou. A última parte diz assim, irmãos: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Vamos ler todos juntos, irmãos, no 3. 1, 2, 3. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém? Você pode ocupar o teu lugar glorificando o nome do Senhor Jesus. Nessa noite, meus irmãos, estamos diante do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar participando da Santa Ceia, que é um ato magnífico, um ato maravilhoso que Jesus instituiu, dando fim à Páscoa e dando instituição à primeira Santa Ceia. E isso é maravilhoso. Nessa noite eu tenho certeza que vamos sair daqui renovados pela presença do nosso Deus. Estamos diante desse versículo nessa noite, irmãos, ou parte desse versículo, com o médico amado, o irmão Lucas, que participou de todas as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ele escreveu no Atos dos Apóstolos. Lucas escreveu o Evangelho de Jesus segundo Lucas e também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos da Igreja. É interessante, nesse livro tem várias coisas que se destacam, mas no capítulo 28, que é o último capítulo do livro de Atos, aparece assim, irmãos, diante de outros livros, que Atos termina de uma forma abrupta, de uma forma repentina, mas na verdade Atos não termina, irmãos. Tem o capítulo 29, 30, 31, 32, que é a igreja que está aqui nessa noite, que está fazendo a obra do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós continuamos fazendo atos para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja o número daqueles que iam sendo salvos. Baseado nesse versículo, irmãos, nós vamos trazer uma palavra nessa noite, o qual o Espírito Santo colocou em nosso coração, trazendo como base o tema: a igreja e suas prioridades. Eu quero que você repita comigo, irmão, para ficar bem gravado no teu coração. A igreja e as suas prioridades. Ainda pode melhorar, irmão. A igreja e as suas prioridades. Amém? Tem várias prioridades, irmãos, mas pelo menos 3 nessa noite nós queremos citar aqui, sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, irmãos, no Antigo Testamento, Antiga Aliança, Antigo Testamento, que tem 39 livros no Antigo Testamento, vamos observar o povo de Deus adorando ao Senhor Jesus, adorando ao Deus Todo-Poderoso, até porque Cristo ainda não tinha vindo como carne aqui na face da terra. Então, a primeira prioridade do povo de Deus, irmãos, é adorar o nome do nosso Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Israel adorava com base, irmãos, no que Moisés havia escrito, recebido da parte de Deus, lá no Monte Sinai, onde ficou 40 dias e 40 noites escrevendo o Pentateuco, os 10 mandamentos. Moisés escrevendo os 10 mandamentos. Ali no livro de Levítico nós vamos ver uma série, vários sacrifícios, pelo menos 9 ofertas que o povo de Israel deveria fazer a fim de louvar a Deus. Mas antes mesmo disso, irmãos, antes de Moisés subir ao monte, nós vamos ver na Bíblia Sagrada os patriarcas, por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó,
oferecendo holocaustos a Deus, a fim de adorar ao nome do Senhor. Então o Antigo Testamento não era novidade para o povo de Israel, o povo judeu, o qual Deus separou para si, aquela nação, para servir de modelo para as outras nações. Não que Deus odiava de tal forma os sírios, a Babilônia, Sodoma, Gomorra, outras nações da antiguidade, não. Deus, ele amava todos de uma forma incondicional, mas Deus separou para si as 12 tribos de Israel, o seu plano, separando e dizendo: olha, Israel será modelo do mundo antigo, bendito é o nome do Senhor. E Israel, durante toda a antiguidade, então, adorava o nome do Senhor, oferecendo a Deus sacrifícios. Os irmãos conhecem a Bíblia e sabem do que estamos falando. O povo de Israel, os sacerdotes ali, sacrificando, oferecendo sacrifício ao nosso Deus. Quando nós chegamos, irmãos, no Novo Testamento, nós não agora mais, o Antigo Testamento, era necessário pelo menos de um sacerdote, para que o povo chegasse, trouxesse o seu louvor, trouxesse a sua oferta e apresentasse para o sacerdote. Eu estou correndo aqui, irmãos. Apresentasse para o sacerdote ia oferecer aquele sacrifício a Deus. O povo, ou seja, irmãos, o povo não poderia diretamente chegar até Deus, deveria passar pelo sacerdote, uma vez por ano, pelo sumo sacerdote, e assim a sua oferta era levada até o céu, era levada até a presença de Deus. Quando lemos na Bíblia, hoje nós vamos usar a Bíblia Sagrada aqui, irmãos, toda a igreja vai nos ajudar. Quando lemos na Bíblia Sagrada, livro de Hebreus, capítulo 10 e versículo 19, se você quiser pode acompanhar aí, irmão. O verdadeiro avivamento, sabe qual que é, irmãos? O verdadeiro avivamento é o resultado que esta palavra vai trazer amanhã, que é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, ou seja, o avivamento verdadeiro é o resultado da palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Glorifica o nome do Senhor. Então, se eu pedir aqui para algum dos irmãos, o que você almoçou ontem? A maioria dos irmãos vão lembrar o que almoçaram. A maioria dos irmãos vão almoçar, vão lembrar. O que tinha no almoço? Vão lembrar. Se daqui um mês, irmãos, alguém perguntar para você o que foi pregado no último culto de Santa Ceia, você deverá saber, porque nessa noite Deus ele está servindo nós aqui. Quantos podem dizer amém? Livro de Hebreus, capítulo 10, do 19 ao 22, nos diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Livro de Hebreus, capítulo 10, do 19 ao 22. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua morte, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22. Chegamos-nos com verdadeiro coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ou seja, irmãos, o que é isso? Agora, nova aliança, não tem mais sacerdote, não tem mais templo, correto? Não tem mais todo aquele ritual. O que tem, irmãos? O que tem é Jesus abrindo um templo chamado Templo da Graça, rasgando o véu do templo e dando livre acesso a todo aquele que crê no Senhor Jesus, e enquadrado nesse versículo 22, pode chegar diante de Deus, adorar e glorificar o nome do Senhor, amém? Olha como é que o povo deve chegar, irmão. Chegamos-nos com verdadeiro coração. Primeiro, tem que ser de verdade, irmãos, um verdadeiro coração. A Bíblia diz no próprio livro de Hebreus, que todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor, o qual nós devemos prestar contas. Então Deus sabe, irmãos, o que nós viemos fazer aqui nessa noite. Deus ele sabe exatamente o que nós fizemos esta semana. Deus ele é onisciente nos atributos, ele sabe todas as coisas, e uma das coisas que nós temos que fazer, irmãos, é adorar o Senhor com o coração verdadeiro. Quantos estão me entendendo? Já começa a adorar o Senhor nessa noite, irmão, em plena certeza de fé. Oh Jesus, em plena certeza de fé.
O que é fé? Já fizemos campanha aqui, os irmãos sabem. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê com esses olhos naturais, mas é a convicção daquilo que se espera. Sabe que um dia vai ver. Nós não vimos Jesus de uma forma real, assim com os nossos olhos físicos, mas pela fé, irmãos, nós já podemos contemplar a igreja sendo arrebatada e nós nos encontrar com o Senhor. Ele está nos aguardando lá na glória. Bendito é o nome do Senhor. Ter o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, irmãos, abre-se aqui a porta da graça. Jesus morre na cruz do Calvário, rasga-se o véu que fazia a separação do lugar santo e do santo, e agora a igreja, o povo de Deus, tem livre acesso para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Mas a adoração vai além disso, irmãos. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo de número 1, diz assim, se você quiser pode conferir aí: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ou seja, o negócio começa a estreitar, irmãos. Então não é somente, irmãos, adoração a Deus, prioridade da igreja, adorar a Deus. Não é, me entenda aqui, querido, não é apenas 2 horas por dia dentro da igreja, irmão. Não é isso. A adoração a Deus vai além do culto de Santa Ceia. A adoração a Deus, irmãos, vai além do que vir em ensaios. A adoração a Deus vai além do que nós fazemos evangelismo. A adoração a Deus é uma questão, meus amados irmãos, de vida glorificada é o nome do Senhor. É uma questão de constância, é uma questão de perseverança, é uma questão de nós adorar o Senhor independente das circunstâncias, independente das situações. A igreja é chamada para adorar a Deus, e usando muitas vezes o corpo. Nós não precisamos agora trazer aqui, irmãos, um cabrito para ser queimado. Nós não precisamos trazer aqui no altar um touro para ser queimado, um bezerro para ser imolado, um cordeiro para ser imolado. Não, mas nós temos que oferecer a Deus o nosso culto, ou seja, o nosso corpo, como sacrifício vivo. Ou seja, irmão, às vezes a gente, é claro que pela aparência não podemos julgar, mas parece que os irmãos, em algumas circunstâncias, estão mais mortos do que vivos, irmãos, em muitas igrejas. O que é que fala de vida, irmão? Vida, o camarada, ele se movimenta. Vida, o camarada, ele anda, irmãos. Ele tem atitude. E quando adentramos na igreja, uma das coisas que temos que fazer, queridos, é render graça ao nosso Deus de uma forma viva, e não como defuntos. Santo. De uma forma viva, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a Bíblia vai nos trazendo textos gloriosos, irmãos, sobre adorar o nome do Senhor. Quando falamos sobre adoração, entendemos que a oração, irmãos, ela é uma entrega pessoal e incondicional de todo ser, de todo o meu ser. Eu não posso apenas adorar a Deus dizendo, o meu coração louva a Deus. É claro que nós estamos numa cultura aqui no Brasil, irmãos, bem diferente de outras culturas. Mas, por exemplo, os judeus, eles têm uma forma um pouco diferente. Se você for lá para Israel, alguns vão se escandalizar. O povo, ele chacoalha o corpo, ele se prostra, ele bate palma, ele adora o Senhor como corpo. É todo ser que tem que adorar o nome do Senhor. Quando está entendendo, diga glória a Deus. É de uma forma total essa adoração. Não é em partes, eu adoro o Senhor só com o meu coração. Mas os teus olhos estão enxergando o que, irmãos, as outras 24 horas? O que os teus olhos estão vendo? O que os teus ouvidos estão ouvindo? Onde os teus pés estão andando? O que a tua língua está falando? Todo o meu ser em instrumentalidade para adorar e para glorificar o nome daquele que era, daquele que é e daquele que sempre será. Todo o meu ser, e é de uma forma pessoal. Nós estamos aqui em culto, irmão. Quando fala de culto, adoramos a Deus de 2 formas: coletiva, que é todos juntos, e pessoal. Mas quando saímos da igreja, irmão, é pessoal. É adoração a Deus pessoal. É de
todo o meu ser adorar o nome daquele que vive para todo o sempre. Bendito é o nome do Senhor. Quando lemos João no capítulo 4, do versículo 20 até o 24, Jesus vai conversar com uma mulher ao meio-dia lá no poço de Jacó. E ele começa um diálogo e ele fala uma frase que Deus usou a boca de vários aqui nessa noite para confirmar essa palavra, irmãos. Que Jesus chega para ela, pergunta para Jesus: olha, Senhor, uns dizem que tem que adorar lá no Monte Moriá, os samaritanos, os judeus já dizem que tem que adorar no templo. Onde que tem que adorar o Senhor? Indagou, perguntou para Jesus. E Jesus falou: olha, vai chegar a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu sei que os irmãos sabem, já ouviram muitas vezes isso daqui. Em espírito e em verdade. Isso vai além do que podemos imaginar, irmãos. Por que Jesus falou em espírito? Porque não depende de elementos litúrgicos. É algo do coração, não vistos pelos homens. O que é isso, irmão? Como é meu louvor a Deus? Como é minha adoração a Deus? Vai além de rituais litúrgicos. O negócio vai estreitar um pouquinho aqui. Eu não tenho que vir para a igreja, irmão, sabendo tudo que vai acontecer já. O irmão vai ler a palavra, o irmão vai cantar o zinho da harpa, o nosso outro irmão lá vai trazer uma saudação, o outro vai trazer um testemunho, tudo isso é muito bom, tem que ter ordem no culto, mas não, a minha adoração, a tua adoração não depende de ritos litúrgicos aqui na igreja, querido. Nós temos que chegar aqui e abrir o nosso coração, rasgar a nossa alma e glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu vou um pouco mais além. Nós não podemos vir para a igreja, irmãos, só porque nós vamos cantar no grupo de jovens, só porque vamos tocar um teclado, com todo respeito aos músicos, só porque eu vou solar, só porque eu vou pregar, só porque eu vou usar o microfone, só porque eu tenho um cargo na igreja. Não, querido, nós temos que adorar o Senhor em espírito. Glória ao nome do Senhor. É além do que podemos imaginar. Eu vejo pessoas adorando a Deus de uma forma tão medíocre, irmãos, tão limitada, tão pobre. Não estou julgando, Deus sabe o meu coração, mas como ministro de Deus nessa noite, Deus usa meus lábios para dizer para você, irmão, nós temos que adorar o Senhor em espírito. Bendito é o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que na carne é impossível agradar a Deus. Se alguém entrou aqui na carne nessa noite, irmão, eu tenho uma boa notícia: você não vai sair na carne nessa noite, mas sairá daqui renovado pelo Espírito Santo de Deus, que vai dar um banho na tua vida e tu serás tocado pela presença do Espírito Santo. Oh meu Deus e meu Pai, como o cristianismo, irmão, tem sido distorcido nos dias que estamos vivendo. Como pessoas, irmãos, podem, aleluia, chegar na igreja, irmão, por mais glória ao nome do Senhor, por mais provações que nós passamos, irmãos, mas sair às vezes murmurando dentro da igreja, querido, falando mal de um. Irmão, você vem aqui não é para ver se o irmão está usando terno, está usando gravata. Você vem aqui, irmão, não vem aqui para medir o comprimento da saia da irmã. Você não vem aqui para desfilar dentro da igreja. Não, não. Você vem aqui para adorar o nome do Senhor. Eu não estou abrindo aqui, irmão, não estou fazendo apologia à indecência, mas eu estou dizendo que uma das formas que a igreja verdadeira deve adorar o Senhor em espírito. Glória ao nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Em verdade, deve ser um fruto da sinceridade do pecador, que é contrito de total dependência de Deus. Deve ser algo, irmãos. E por que em verdade? Em espírito e verdade. Espírito eu já disse para os irmãos. Em verdade, porque tem que ser algo contrito, algo verdadeiro mesmo. Lucas, capítulo de número 18, o negócio vai estreitar. Lucas 18, versículo 9 ao 14. Lucas 18, 9 ao 14. Diz assim a Bíblia, irmãos: adorar a Deus em espírito, adorar a Deus em verdade. Vamos ver o que é adorar a Deus em verdade. Diz assim, irmãos, Lucas capítulo 18, versículo 10. 9, irmãos. Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Segura essa, querido.
2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: que oração mais curta e mais sincera, uma das melhores orações que eu vejo na Bíblia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aleluia. O que nós temos muito da igreja, irmãos, é hipócrita, mentiroso, hipócrita, grupo de fariseu. Tem bastante por aí, irmão, e aqui tem também. Mas hoje é o dia que tu pode se converter e aceitar Jesus. Oh Deus, eu jejuo, Pai. Eu chego 6h30 na oração. Aquele obreiro chega 8 horas. Está desviado aquele obreiro já. Isso é uma síndrome luciferiana. Luciferiana. Oh Senhor, eu dizimo. Eu sou a 4ª pessoa da Trindade. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Estou falando de adoração. Quando o negócio pegar sobre o amor fraternal aqui, o negócio vai estreitar mais ainda. Uma vez eu fui fazer uma apresentação, irmãos. Olha só o que o diabo planta no coração das pessoas. Fiz uma apresentação quando estava lá no Vieiras. A minha esposa lembra bem disso. E eu apresentando, na maior tranquilidade, conforme estava no papel. Apresentei um presbítero. Eu quero apresentar nessa noite o presbítero fulano de tal, que está conosco. E não sabia eu, irmãos, o abençoado tinha saído da Assembleia de Deus, e tinha despejado 1 litro de azeite na cabeça dele, tinha colocado ele de pastor. E eu não sabia disso. E apresentei o fulano. Apresento o presbítero fulano de tal. Quando eu falei isso, servos, vigiam obreiros, vigiam. Ele se levantou de pé, levantou a mão: ei, eu sou pastor, me respeita que eu sou pastor. O que é isso, irmãos? O que é isso? Situação, irmãos. Situação que o ser humano chega. Eu não sou covarde não, irmãos. Mas a quem é mais dado, mais é cobrado, mais é requerido. Vocês acham que é fácil ser pastor de verdade? Vocês acham que é fácil ser obreiro de verdade? Não que tem por aí muita gente mentindo. Irmãos, é coisa maravilhosa. Não tem como falar. Mas também leva sobre os ombros uma grande carga. Aquele cara deu um grito: irmão, eu sou pastor, e eu sou a 4ª pessoa da Trindade. Falei: Jesus de Nazaré, onde é que nós vamos chegar desse jeito? Então, meus irmãos, vamos entender. Esse homem aqui foi louvar, foi orar, foi para o templo orar, mas estava orando tudo errado, porque foi Cristo que falou isso. Aí chegou o cobrador de imposto, o publicano, cobrador de imposto publicano. Ele ficou estando em pé, de longe. Oh, isso eu acho lindo, irmão. Eu vou ter que falar aqui, isso eu acho lindo. A humildade da pessoa, a dependência da pessoa. Notaram aquele irmão que ele é um dos defeitos que o sacerdote tinha no Antigo Testamento, que não poderia ter. Levítico capítulo 21, nariz chato. Aquela pessoa nariz chato que é metido, tudo que é coisa ele chega. Eu estou conversando com o presbítero irmão Gilson, um assunto sério, o nariz chato chega, pã. As irmãs estão conversando um assunto sério, chega o nariz chato, pã, atrapalhar. Esse homem não. Ele falou: ei, se alguém me chamar eu vou. Se ninguém me chamar eu não vou. Eita glória. Eu só vou se eu for convidado. E eu vou entrar aqui também agora. Porque eu sou responsável por esse rebanho. E quero colocar minhas mãos limpas diante de Deus. Foge um pouquinho da palavra, vou dar instrução para você. Quando você chegar numa casa, irmão, visitar alguém, bata lá no portão. Ô fulano, é em casa. Não abre o portão e não vai chegando, irmão. Isso é muito feio. Tá? E isso aqui não agrada a Deus e nem tampouco o dono da casa. Esses são bons modos para você entender bem. Bata a palma. Se alguém não aparecer, irmão, vai embora. Mas não invada a casa de ninguém, não vai lá, porque pode pegar alguém meio despreparado, né? Então, é uma instrução para nós aqui nessa noite. Esse homem, de longe, oh Jesus amado,
levantou os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Sabe qual que é a oração, irmãos, que nós temos que fazer aqui nessa noite? É: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Sabe qual que é a oração, músicos, obreiros, que nós temos que fazer mais na igreja? Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. É essa oração que nós temos que começar a fazer mais, irmãos. Aí nós vamos, pode ter certeza, qual foi justificado dos dois? Qual dos dois recebeu a bênção? Qual dos dois recebeu a vitória? Foi o exaltado ou foi aquele que se humilhou? Pode conferir, irmãos. A Bíblia diz assim, ó: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Você quer voltar para a tua casa, irmão, nessa noite? Quem sabe humilhado por alguns aqui, mas exaltado pelo céu. É tempo de você dizer: ai de mim, que eu estou perecendo, ai de mim que sou falho, sou um pobre miserável. Do sangue de Jesus vai alcançar a tua vida, e você sair daqui vitorioso para a glória do nome do Senhor. Vamos ver aqui, irmãos, a hipocrisia vezes a sinceridade. De um lado, a hipocrisia. Do outro lado, a pessoa sincera na presença de Deus. Primeiro, irmãos, adorar a Deus. A igreja e suas prioridades. Primeira prioridade da igreja é? Mais forte, irmão, adorar a Deus. Primeira prioridade da igreja é? Adorar a Deus. Mais forte, irmão, não é para mim, essa foi só para mim. Primeira prioridade da igreja é? Adorar a Deus. Glória a Deus, adorar a Deus. Não aqui dentro da igreja. Aqui todo mundo sabe que tu é crente. Todo mundo sabe, tá? O negócio é o teu vizinho saber que tu é crente. Teu patrão saber que tu é. Certo? Aquele que tu vai lá comprar fiado, saber que tu é crente. Aí é adorar a Deus de total ser. Vamos correr. Segundo, irmãos, comunhão fraternal. Fala com teu irmão. Comunhão fraternal. Uma das prioridades da igreja é a comunhão fraternal. A palavra comunhão, irmãos, do grego, koinonia, do grego, isso você não precisa gravar na tua cabeça, tá, irmão? Fique tranquilo. Da comunhão do grego, koinonia, relacionamento espiritual, pessoal e social da eclésia, ou da igreja. O que é comunhão? Comunhão vai além, irmãos. Comunhão. Comunhão, irmãos, vai além do que eu chegar sábado à noite. Pai Senhor, irmão, na apresentação, e abraçar. Tudo bem, irmão? Pai Senhor, irmão, que saudade, Daniel, por causa do Senhor. Pai Senhor, irmão, Jair, que saudade. Mas você como aqui. Irmão, essa comunhão está miserável. É muito pouco. Tá? Isso daqui não é cristianismo autêntico. Isso não é cristianismo autêntico, esse tipo de comunhão. Será que tem alguém assim, irmão? Eu, na minha casa, não gosto de visita de crente. É eu, a minha mulher e o meu filho, e acabou. Irmão, lá no céu, só para te dar uma ideia, vai ser milhares e milhares de pessoas. Se você quer ser um ser isolado totalmente, hoje Jesus está aqui, vai fazer uma obra na tua vida. Ah, Jesus. Do grego, relacionamento espiritual, pessoal e social da igreja. Vamos lá, irmão. Abra a Bíblia aí. Um obreiro, vou começar por aqui. Filipenses capítulo 2, verso 1 e 2. Presbítero irmão Jaime, por bondade. Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2. Estamos falando sobre, irmãos, a comunhão fraternal entre a igreja, entre irmãos. Depois um outro obreiro, irmãos. Enquanto o presbítero irmão Jaime vai ler Filipenses 2, do 1 ao 2, eu vou pedir que com muito respeito, presbítero irmão Alceu, Romanos capítulo 12, versículo 15. Presbítero irmão Alceu, deixe preparado ali, Romanos capítulo 12, versículo 15. Pronto, presbítero irmão Jaime, leia para nós. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa,
tenhais o mesmo amor, sejais unânimes de alma, tendo o mesmo sentimento. Obrigado, muito obrigado. Isso daqui é muito sério, meus irmãos. Os irmãos prestaram atenção que o servo do Senhor leu, Filipenses, capítulo 1, versículo 1 e 2. O apóstolo Paulo começa de uma forma tremenda aqui, irmãos, falando conosco. Olha só. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Como é que estamos pensando, será, irmãos? Vamos lá para dentro de casa, que é o primeiro que tem que amar mais. Você está pensando a mesma coisa que o teu esposo? O esposo, vocês estão embasados, com base nisso daqui na palavra de Deus, estão pensando a mesma coisa? O marido puxa para a esquerda e a esposa para a direita, ou vice-versa. Um puxa para o céu, outro para o inferno, porque é assim, irmãos. Não vamos passar uma maquiagem aqui bonitinho. É desse jeito. É assim, sim ou não. Cristianismo é isso. O lugar de se ajeitar é diante de Jesus mesmo. Se nessa noite há alguém que não está pensando do mesmo modo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, eu vou ser separado ao presbitério. Mas aquele diácono vai ficar de diácono por resto da vida. Isso é o teu mesmo ânimo, irmão? Isso é o teu mesmo ânimo? Lá no inferno só. Lá no inferno, mas não na igreja de Jesus que está indo para o céu. O mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Louvado é o nome do Senhor. E estamos pensando a mesma coisa, irmãos. Quantos estão pensando, glorifica o nome do Senhor? Vamos ver Romanos ali, o servo do Senhor encontrou para nós. Romanos capítulo 12, Romanos 12, verso 15. Romanos capítulo 12, versículo 15. 12, 15 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai-vos com os que chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Sejais sábios em vós mesmos. Obrigado. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Isso é amor fraternal. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus vai fazer uma revolução no meio de vós, no meu coração também. Amém? Nós estamos lutando, irmãos, para melhorar na presença de Deus. E precisamos melhorar. E Ele vai nos dar graça para nós melhorarmos. Mas agora, vem cá, queridos. Será que não estamos sendo muito naturais? Naturais. Crentes naturais. Alegrai-vos com os que se alegram. Isso nós queremos, irmãos. Isso nós queremos e dizemos com muita facilidade. Mas chorar com os que choram, aí muitos dão no pé. A igreja de Cristo, irmão, ela tem que se alegrar, sim, mas também compartilhar da tristeza dos irmãos, das dificuldades dos irmãos. Visita, irmãos. Não quero ficar omisso aqui. Visitar os irmãos não é apenas para o obreiro. Não, irmão. Se você sabe que alguém está numa dificuldade, em nome de Jesus, querido, experimente algo novo na tua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu falo isso, irmão, porque eu tive essa experiência. Às vezes não está em minha esposa só pela misericórdia, irmão, só pela graça. Deus sabia como estávamos. Mas vamos visitar alguém, vamos ver como é que está. Íamos lá, irmão, e saímos renovados. Mas leve com a pena, irmão. Sabe por quê? Porque eles estavam indo lá fazer nada menos, nada mais que ver a Jesus. Aleluia. Senhor, quando foi, Senhor, que te vimos preso? Quando foi que te vimos com fome? A crise está aí, irmãos. E tem irmãos aqui dentro da igreja que necessitam de cestas básicas. E se não é, alguém pegar o microfone aqui e fazer uma campanha, é bem difícil, irmãos. Bem difícil. A igreja, uma das prioridades dela é, irmãos, a comunhão fraternal. E o Espírito Santo está trabalhando em nossos corações. Gálatas 6:2.
Gálatas 6 e 2, presbítero irmão Daniel. Gálatas capítulo 6 e versículo 2. Vou pedir para um outro irmão para nós encerrar aqui falando sobre a comunhão fraternal. Romanos 12, ou melhor, Atos 4 e 32, diácono irmão Fábio. Atos 4 e 32 ao 34. Presbítero irmão Daniel, Gálatas 6 e 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros. O que é carga, irmão? Levai as cargas uns dos outros. Já foi falado que sobre o fariseu. Nós estamos mal acostumados, irmão, de apontar, mas não estamos acostumados de fazer como Pedro. Não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E ele ficou de pé? Não, ficou sentado, ficou coxo. Tomando pela mão, diz a Bíblia, tomando pela mão, pôs-se em pé e ambos entraram no templo louvando a Deus. Isso é levar carga, irmãos. Isso é levar carga um do outro. Isso faz parte do amor fraternal. Vamos correr. Atos capítulo 4, versículo 32 ao 34. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Oh, maravilha! Os irmãos conhecem o texto, irmãos. Eu não estou dizendo aqui para os irmãos que tem um carrinho na garagem só, um carro bom, né, irmão? Carrinho não, um carro bom que Deus tem te dado. Para você vender ele e doar para o irmão que não tem. Não é isso, irmão. Não estou dizendo para o irmão vender a casa. Vou vender minha casa, fazer que nem alguns, né? Que houve alguns pastores doidos por aí, em outros ministérios, dão tudo, né? Não é isso, irmãos. Mas eu estou dizendo pelo Espírito Santo que nós podemos fazer um pouco mais. Bendito é o nome do Senhor. Nós podemos fazer um pouco mais para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Vamos para frente, irmãos. Glória a Deus. Como vamos fazer para exercer esse amor? Para exercer essa comunhão? Romanos 12, 10. Eu quero que o meu irmão ainda nada da igreja agora. Romanos capítulo 12, versículo 10. Um outro irmão, Gálatas 6 e 10. E Tiago 2 e 13. Romanos 12 e 10. Alguém procura. Depois alguém, Gálatas 6 e 10, depois alguém, Tiago 2 e 23. Exercitar. Não é apenas ouvir, estou ouvindo a verdade hoje. O que eu vou fazer então? Vamos exercitar. Como é que faz isso? Romanos 12 e 10. Obrigado. Qual foi o exercício? Qual que é a minha atitude se eu digo o que eu estou fazendo? Eu gostei muito do versículo, irmão. Pode repetir para mim? Irmão, pode repetir o versículo? Já fechou a Bíblia? Alguém tem a Bíblia aberta aí, irmãos? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Obrigado, irmão. Depois a irmã Luciana vai ler para nós o outro versículo. Preferindo em honra uns aos outros. Isso não é impressão minha, irmãos. Não é impressão. Não é achismo. Mas dentro da igreja, tem pessoas que estão fazendo guerra, irmão, dentro da igreja. Guerra dentro da igreja. Querendo ser melhor do que o outro. Aqui não tem ninguém melhor do que o outro, minha querida. Viu, jovem? Viu, obreiros? Não tem ninguém. Sabe quem que é o melhor aqui? É o teu irmão. Eu tenho que pensar, irmãos, por dentro da Bíblia, Cristo falando, que o presbítero irmão Hamilton Serafim, que é o meu colega de gente da congregação, é melhor que eu.
É isso ou não, irmão? Me ajuda aqui, é exatamente isso. Você não é melhor. Você tem que considerar o teu próximo superior a ti. Certo, irmãos? Sempre considerando. Meu Jesus amado, que tem gente, irmão, que vai ficar aqui na trombeta tocar. Eu canto melhor. Eu prego melhor. Se eu não fizer o vocal nos jovens, o negócio não vai dar certo. Se o meu nome não aparecer, irmãos, isso é coisa do diabo, irmão, sabia? Que isso é coisa lá começou lá no céu e foi parar lá no inferno. A igreja do Senhor, ela considera um ao outro, glória a Deus, ela trata em honra, ela considera, ela abraça, ela ajuda, ela soma, ela cresce, ela multiplica, glória a Deus, ela não divide e não diminui, porque é a igreja do arrebatamento que vai crescendo. Irmã Luciana, lê para nós Tiago 2:13. Tiago, irmã Luciana, capítulo 2:13, para nós encerrar aqui nessa noite sobre o amor fraternal. Tiago, capítulo 2, e versículo de número 13. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Porque o juízo será sem misericórdia, porque aquele que não fez misericórdia, a misericórdia por falta do juízo. Obrigado, irmão. O que Tiago está falando, irmãos? Capítulo 2 e 13 de Tiago. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aleluia. Eu conheci uma pessoa, irmãos, eu vou falar com muito temor aqui, tremores do altar. E ainda, eu não vou dizer o resto, mas só vou falar uma parte do negócio que eu escutei alguém falando, muito próximo de mim. Só apontava defeito, principalmente das jovens. Olhava para as jovens e dizia, aquela jovem é isso, e pior, irmãos, uma filhinha pequena crescendo dentro de casa, porque aqueles jovens, porque isso, porque aquilo, sem um pingo de misericórdia, irmãos, sem um pingo de misericórdia, tomando ceia, irmãos, uma pessoa tomando santa ceia, e mais forte ainda, esposa de presbítero, e apontando, sem misericórdia, apontando. Sabe o que aconteceu? A filhinha foi crescendo e tornou-se um adolescente. Cresceu um pouquinho mais e ficou uma jovem. E daí, irmãos, o que ela vai colher, essa mulher? Se ela estava semeando juízo, se ela estava semeando juízo na língua dela, o que ela vai colher, irmão? Misericórdia? Não, senhores. O que você está semeando hoje, irmão? Você está ajudando? Você está tendo misericórdia? Cuidado, porque amanhã pode ser você que tem uma situação. E se você mediu com a medida desse tamanho, não vai vir uma medida pequena assim, irmão. Não. Pois a Bíblia diz, com a mesma medida com que medides, os homens vão medir você também. Quantos estão entendendo aqui nessa noite? Use de misericórdia, querido. Use de misericórdia, meu irmão. Vamos, glória a Deus, nos ajudar uns aos outros, exercendo, irmãos, esse fruto maravilhoso, essa comunhão fraternal, porque a misericórdia, ela triunfa, glória a Deus, sobre o juízo. Entenda nessa noite, irmão, eu vou acabar o testemunho dessa irmã. Hoje essa irmã está distanciada, desviada é uma palavra forte, né? Está longe do caminho do Senhor, todos os filhos, tudo afastado, irmão. Que tristeza, e o pior, separada do esposo. Por causa da língua. Pode abençoar e pode amaldiçoar. Cuidado, irmãos. É a Bíblia aqui. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tenha misericórdia. Não estou mandando você alisar o pecado, assim dizer, vai, continua no adultério. Não, você é muito sábio e está entendendo nessa noite. Nós estamos falando sobre a misericórdia de Deus, que é estar no lugar de outro, se colocar no lugar de outro, exatamente na situação que nós vamos colocar e nos ajudar. Terceiro, para encerrar, meus queridos, falamos aqui nessa noite sobre adorar a Deus, sobre comunhão fraternal, e para encerrar, a igreja do Senhor é uma igreja evangelizadora. Quantos podem glorificar o nome do Senhor?
Livro de Mateus, capítulo 28, 19, o próprio Cristo, ele falou, olha, ide, pregai o Evangelho e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16 e 15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas agora eu quero abrir aqui um parênteses, irmão, e eu quero encerrar com essa palavra. Abrir um parênteses grande aqui, porque eu estou muito incomodado, irmãos. Eu não estou bem comigo mesmo, e eu não estou satisfeito com a igreja nesse ponto aqui. Primeiro comigo, e depois com os obreiros, e depois com a igreja. É sobre isso daqui. Ide, entenda, irmãos, ide, quem falou não foi o apóstolo, não foi o José Wendel Bezerra. Quem falou não foi. Foi o dono da vida, foi Cristo. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Eu gosto mais de Mateus, irmãos. Mateus 28 e 19. Ide, fazei discípulos. É um pouco diferente, irmãos. Fazei discípulos. Aí depois, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós estamos devedores, irmãos. Nós estamos, de braço cruzado, dormindo sossegado. É isso que nós estamos. Estamos em débito, devendo para Deus isso daqui. Projeto discipulado. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Meus irmãos, hoje não está aqui o auxiliar irmão Ângelo, que é o responsável pelo discipulado. Quantas almas aqui, meus irmãos, já escapou de nós? Quantas almas já escapou de nós? Nós estamos sendo omissos, irmãos. Líderes, vocês estão sendo omissos. Está doendo um pouquinho? Já vai o consolo. Tem almas aqui preciosas que têm o mesmo valor que o teu esposo, que a tua esposa, que o teu filho, e está escapando. Qual é o meu dever, irmão? Ganhou para Jesus, veio aqui. Depois eu vou falar disso aí agora. É pegar ele, irmãos, em nome de Jesus. Abraçar ele, pegar nome, pegar endereço, pegar telefone, pegar e-mail, pegar Facebook, pegar tudo que tem direito, irmãos, e apresentar para o obreiro, apresentar para o discípulo. Mas eu vou mais além disso, não, eu vou na pura palavra. Você fazer discípulo, não transferir responsabilidade. Você, é para você, não é para o irmão Ângelo. É para você, não é para o pastor. É para você. Ide, fazer discípulos. É cuidar, irmãos. É cuidar. É cuidar da alma. Cuidar do amigo que aceitou Jesus. E estamos fazendo isso, irmão? Não estamos, não. Obreiros, não estão. Nós não estamos, irmãos. Nessa noite há um peso. Quem sabe foi essa semana que pesou muito sobre mim isso. Há um peso. É tão glorioso, irmãos, nós poder fazer missão. Os irmãos têm experiência sobre isso, irmão, de tão glorioso é falar de Jesus para alguém e ver lágrimas nos olhos do pecador, e o pecador se arrependendo, e fazer como o Clapinho, irmãos, e o nosso irmão aceitando a Jesus, recebendo o discipulado, batizando-se nas águas, e nessa noite vão ter uma santa ceia, irmão. Tem alegria maior, só tem festa no céu quando isso acontece, e nós estamos omissos, irmãos. Eu não vou convencer você. Mas o Espírito Santo de Deus vai convencer você, irmão. Hoje eu trabalhei durante a manhã, mas a minha esposa me dizia, e nós vemos isso todo dia, irmão, com esse som, testemunho de Jeová, pessoal da Universal. Olha a proposta que os irmãos universais fizeram para o bairro, hoje aqui, irmãos, hoje evangelizando. Olha, vai ter tu está com problema no casamento, dessa forma eles falaram, irmão. Está com problema, vamos até imitar eles. Está com problema no casamento, está com problema de desemprego, está com problema na tua família, vai sair uma van, eles dizendo isso aqui, irmão, lá da Lecimar, vai passar na principal e vai levar na igreja, lá na Universal. Vai na igreja, irmão, Jesus te ama. Como é que nós estamos, será, irmãos? Não precisamos andar van, não precisamos pagar ônibus, não, é tão perto, irmãos, é tão perto, mas estamos devendo, eu espero de mim, e eu espero da igreja uma atitude, aleluia,
o que temos em nossas mãos para apresentar ao nosso Deus, irmãos. Eu não estou querendo apresentar número aqui, irmão, para o pastor. Deus sabe o meu coração. Eu não estou concorrendo a vaga. Eu quero apresentar minhas mãos diante do Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. Oh, aleluia! Espírito Santo de Deus. Oh, meu Jesus, venha, Senhor, trabalhar em nossas vidas. Meus amados irmãos, nós precisamos urgente alavancar esse lugar, ir atrás das almas. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus, fique de pé. Marcos continua dizendo, olha a garantia para nós. Marcos continua dizendo, olha, esses sinais seguirão os que crerem, e em meu nome expulsarão demônios. Você quer ver, igreja, pessoas sendo libertas aqui dentro? Ou melhor, você quer ver pessoas sendo libertas? Você expulsando o demônio, você colocando a mão. E eu vou mais além. Onde está aquela irmã que era cheia do Espírito Santo? Onde está aquele obreiro que era cheio do Espírito Santo lá atrás? Expulsar o demônio, irmão. Onde você está? Deus te convida nessa noite a se levantar da situação que você está. Ele tem renovo, Ele tem poder para te dar. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. Ele é quem para quitar a sua vida. Mas onde você está? Oh, Espírito Santo, onde você está? O Espírito Santo pergunta nessa noite: onde você está? Expulsarão demônios, curarão os enfermos. Sabe por que as pessoas vão enfermas, irmãos? Porque nós não estamos indo atrás. Nós estamos querendo que eles venham. Nós estamos orando errado. Nós estamos duplicando errado. Nós não estamos indo atrás. Deus fala conosco nessa noite e fala sério. Quer púlpito, quer microfone, quer púlpito, quer microfone. Tem um púlpito ali na esquina, irmão. Tem um microfone ali na esquina esperando por você. Tem uma centésima ovelha, tem uma dracma perdida, tem um pródigo esperando por mim e por você. Nós, como igreja, temos que cumprir a missão tríplice, que é a terceira aqui, irmãos: ir em busca das almas, adorar a Deus, ter comunhão com a igreja e ir em busca das almas. Vamos louvar aqui o nome do Senhor. E após louvar, nós vamos fazer uma oração aqui, irmãos, de mãos dadas. Aleluia. Você faz assim, já vai chegando perto do teu familiar. Já vai chegando perto enquanto nós vamos louvar aqui.